O Amapá pode viver novamente um 2020? Houve o pagamento de indenização, doutor, para algum desses processos? No Equinócio Verdade de hoje, nós vamos relembrar o apagão de 2020, o recente incêndio na subestação equatorial, na zona sul de Macapá, que deixou 35 mil unidades consumidoras sem o fornecimento de energia elétrica por cerca de 30 horas. Os dramas de quem viveu o apagão de 22 dias, os prejuízos, as histórias da vida real, as ações judiciais. O que foi feito para mudar esse cenário? É o que você confere a partir de agora no Equinócio Verdade. Terça-feira, 3 de novembro de 2020, 8h40 da noite. O incêndio atinge a subestação Macapá 2, localizada na zona norte da capital, deixando 13 dos 16 municípios do estado sem energia elétrica. Tudo aconteceu a partir daqui, da subestação Macapá 2. Era o prenúncio de dias difíceis. Era o prenúncio que o amapaense enfrentaria a maior crise energética da sua história. Aquela noite chuvosa deixou mais de 700 mil pessoas sem energia elétrica, sem internet, sem celular, incomunicáveis. O Amapá enfrentava naquele momento uma das maiores pandemias registradas na história da humanidade, a Covid-19. Segundo o Centro de Operações, criado para monitorar os casos, naquela noite em que iniciou o apagão, eram 52.283 casos confirmados. Nos cemitérios de todo o estado, já eram 751 pessoas sepultadas, vítimas fatais da Covid. Em muitos casos, as covas foram abertas dessa forma, em um único dia, lado a lado. Aqui sepultaram pais, filhos, avós, amigos. Mas para quem estava vivendo aquele momento tão difícil da pandemia, não sabia que um outro momento, também desesperador, passaria a fazer parte da vida deles. Esse momento difícil de apagão pelo qual estamos passando pode ter algum impacto para o aumento de casos da doença no estado? O apagão foi um desastre dentro de outro, né? Nós estamos ainda um desastre biológico, né? Configurado pela Defesa Civil aqui no estado e, infelizmente, estamos passando ainda por essa enorme provação. O blackout provocou uma corrida aos postos de combustíveis, supermercados, farmácias, caixas eletrônicos. Água potável e gelo se tornaram escassos. Em casa não tem nada, tá um caos. Não tem água também para cozinhar, tomar banho? Nada, o que a gente tinha foi usado ontem, infelizmente. E agora tá na luta atrás? Eu vou tentar procurar, vou sair a procurar para ver se encontro, porque tá difícil. Os impactos logo foram sentidos pelos comerciantes que começaram a amargar grandes prejuízos. Todo esse material aqui eu tenho um prejuízo de mais ou menos de 6 a 7 mil, no máximo 8 mil. Hoje, isso aqui. Porque isso aqui não tem jeito. Se não chegar energia, já era. Salgar para quê? Uma carne fresca dessa aqui, com preço... A carne mais barata que eu tenho aqui é o peito, custa R$17. Se eu pegar essa carne e pôr desossar e salgar, eu aproveito pela metade. A pessoa não vai querer dar mais do que R$10. Se vender. O apagão também alterou o calendário eleitoral daquele ano. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a mudança na data da realização das eleições. O TSE determinou então, em uma decisão considerada até mesmo inédita, a mudança para os dias 6 de dezembro, em primeiro turno, e 20 de dezembro, em segundo turno, a realização das eleições municipais. Mas, em meio a tantas dificuldades,
O que não faltou foi a criatividade das pessoas. Agora está sem energia aqui na casa do seu Augusto, mas com essas 2 baterias e esse no-break é possível ligar o roteador da internet, a televisão, o ventilador e a lâmpada por um período de até 6 horas. Não tinha nem ideia que isso funcionava. Não passava nem... Fiquei admirado, digo, eu fiquei com isso, será que isso dá certo? Aí dele, mostrou, graças a Deus. Já precisou passar a noite no escuro, calor. Em meio à crise, o então ministro de Minas e Energia do governo Jair Bolsonaro, Bento Albuquerque, veio ao Amapá instalar um gabinete de crise. Nós montamos um gabinete de crise ontem em Brasília, no Ministério de Minas e Energia. E hoje o governo federal estabeleceu um gabinete de crise em Brasília. E eu vim aqui prestar apoio ao governo do estado, me certificar do que efetivamente ocorreu e contribuir para o restabelecimento da segurança energética do Amapá. Estou retornando para Brasília agora e funcionários do governo federal, do Ministério de Minas e Energia e de outros ministérios estão se dirigindo ao Amapá para continuar esse trabalho conjunto com o governo do estado e com todas as autoridades. A expectativa que nós temos é que de 60% a 70% da carga do Amapá seja restabelecida até amanhã à noite e que num prazo de 15 dias a 30 dias o Amapá tenha a segurança energética que todo o estado da Federação do Brasil possui. Segundo o relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, foram encontradas várias falhas na usina. A subestação Macapá 2 tinha 3 transformadores, sendo que um deles estava em manutenção desde 2019. Com isso, a usina operava no limite e sem backup. O incêndio destruiu uma bucha do primeiro transformador, sobrecarregando o segundo equipamento e consequente desligamento geral. Logo, o apagão se tornou um caso de polícia. Os dirigentes da empresa no local estão sendo ouvidos para esclarecimento dos fatos. Essa oitiva falada, ela é de forma cautelosa, porque esses dirigentes também e técnicos estão trabalhando no restabelecimento da energia para o Estado. É por obrigação dela, pelo serviço que ela presta e pela cláusula contratual que ela tem que ter vários equipamentos de reserva, que na ausência de um, outro entra em acionamento. E assim sucessivamente. E constatamos, em loco, de que já havia um transformador parado há quase um ano, tá? E ela, infelizmente, com essa conduta de inação, de deixar de assumir o seu papel, tá? No momento do sinistro, no momento do evento, esse equipamento não pôde ser acionado porque estava com defeito. Em meio ao caos do apagão, o nascimento de uma menina, Sara, acabou se tornando a luz da esperança que todos aguardavam. O parto da mãe, Elaine Neves, de 38 anos, grávida de 8 meses, foi feito à luz de telefones celulares. Os riscos de morte de mãe e filha eram grandes, mas a fé era a energia necessária para iluminar a sala cirúrgica da maternidade Mãe Luzia. E eu passei ali 40 a 45 minutos, que durou cerca de 1 hora. Orando para que a minha esposa saísse viva e a minha filha também. Falo e repito, ter medo todo mundo tem. Sentir medo todo mundo sente, por qualquer coisa. Sabe? Uma coisa que ficou inabalável, você pode ter certeza que senão eu não teria levantado as minhas mãos e orado. Foi a nossa fé. Enquanto eu orava lá fora, minha esposa clamava, Senhor, não me leva, Senhor, não me leva. Deus não me leva. Na hora que eu me deitei para começarem o procedimento, faltou energia. Nesse momento, eu confesso que eu entrei em desespero, mas
No mesmo momento eu clamava a Deus, eu pedia para que Deus naquele momento estivesse usando cada instrumento ali, cada médico. A equipe médica que estava ali, que foram usados mesmo por Deus para fazer no escuro essa cesárea. E nós estamos aqui com vida, tanto eu quanto a Sara, para contar o que Deus ele fez na nossa vida. A energia começou a ser restabelecida no dia 8 de novembro, mas funcionando em sistema de rodízio. Sistemas independentes e a própria usina hidrelétrica Coraci Nunes foram ligadas para aumentar a capacidade de atendimento. No dia 17 de novembro, um novo apagão foi registrado. Somente no dia 24 de novembro, a CEA e o Ministério de Minas e Energia anunciaram a suspensão do rodízio e a retomada do serviço em 100% no estado. No próximo bloco, como estão hoje, 4 anos depois, os processos judiciais para a reparação de danos morais e materiais? O Equinócio Verdade volta já já. Com o encerramento dos 22 dias de apagão, começava uma nova fase das pessoas que buscaram, na justiça, reparações financeiras por danos morais e materiais. Mas, logo elas descobriram que o caminho seria muito difícil. Em março de 2023, o Tribunal de Justiça do Amapá, durante julgamento do Pleno, alegou incompetência para julgar as cerca de 26 mil ações oriundas de processos gerados a partir do apagão. A presença de órgãos federais e reguladores no processo levava a Justiça Federal a competência para esse julgamento. Ainda em dezembro de 2023, a Seção Judiciária da Justiça Federal no Amapá realizou um mutirão. O objetivo era movimentar mais de 12 mil processos que estavam em tramitação nos juizados especiais federais. O resultado desse mutirão, segundo a Justiça Federal, foi extremamente positivo. Em seguida, a Justiça Federal mudou o entendimento e também se disse incompetente para julgar o caso. É o que explica o advogado Roberto Armonde. Ele defendeu pelo menos 5 mil causas. Em fevereiro, doutor, do ano passado, a Justiça Estadual se julgou incompetente para os processos que tramitavam na esfera estadual e disse que a competência era da Justiça Federal. Em novembro, a Justiça do mesmo ano, a Justiça Federal realiza um mutirão para apreciar ou dar celeridade a cerca de 12 mil processos, só que num outro momento seguinte, ela também diz que não tem competência para julgar esses processos. Como é que fica essa história agora? De quem, afinal de contas, é a competência e como é que hoje está o cenário diante disso? Boa pergunta. Boa pergunta. Hoje o que nós temos na prática é que a Justiça Estadual compreendeu que não detinha competência para apreciar as indenizações, uma vez que a responsabilidade envolvia também uma autarquia federal, que era a ANEEL. Em razão disso, eles julgaram um IRDR, uma espécie de uma demanda, feito pelo Tribunal de Justiça, em que vincula todos os demais juízes que não podem desdizer o que os seus superiores hierárquicos disseram, no caso, os desembargadores, no sentido de que a competência não seria da Justiça Estadual. Porém, a Justiça Federal, os juízes federais, e aí eu falo no primeiro momento do Dr. Juscelio, ele compreendeu que havia a competência, que realmente quem quisesse poderia propor contra a ANEEL, porém ele entendeu que não havia danos, não houve danos. Ele interpretou uma lei, uma medida provisória que foi feita na época
pelo então presidente, o senhor Jair Bolsonaro, no sentido de que as pessoas que gozassem de benefícios, programas sociais ligados à energia elétrica, não precisariam pagar por 3 meses de energia elétrica. Só que ele estendeu isto para todos, independentemente de prova. Por sua vez, a doutora, também juíza substituta federal, a doutora Mariana Alves Freire, ela compreendeu que não havia danos morais. Todas as sentenças dela, na titularidade da 3ª e da 5ª Vara Federal, foram no sentido de que a prova deveria ser feita documentalmente, de que não se caberia prova testemunhal dos danos morais, visto que, como todos sofreram o mesmo dano, não caberia a prova, ninguém poderia narrar os acontecimentos que presenciou frente ao teu vizinho ou frente a um terceiro. Também ignorou por completo tudo que a mídia, tanto a mídia impressa como também a realizada por televisão, havia dito à época. Houve o pagamento de indenização, doutor, para algum desses processos que correram, que tramitaram antes dessa negativa ou antes dessa colocação da Justiça Federal de dizer que não tinha competência? Helder, vergonhosamente, eu digo, infelizmente, que dos meus clientes, nenhum foi indenizado. E pelo que eu sei, nenhum amapaense foi indenizado. Nós estamos falando em algo que abalou 700 mil habitantes. E a empresa não pagou R$1 a título de indenização pelo apagão. Até onde eu tenho conhecimento. Pode ter dois, que tenha tido a sorte de ter alguma indenização. Não conheço. Mas a sua grande maioria não obteve qualquer sucesso. Nós tivemos uma situação talvez similar no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo tem a garantia do pagamento de indenização aos paulistanos. Por que isso não foi aplicado no Amapá, doutor? O que leva a esse diferenciamento nessa decisão da Justiça? Não sei lhe dizer. Não sei. A lei é a mesma, a jurisprudência é a mesma, os livros são os mesmos. Mas não posso lhe dizer o que foi que aconteceu. O que eu posso lhe dizer é que em São Paulo o apagão foram alguns dias, né? Poucos dias, talvez algumas horas. E eu sei que, isso eu sei porque tem decisões judiciais nesse sentido, tá? De que teve juízes que condenou a empresa a pagar indenização simplesmente porque a empresa não estava atendendo o consumidor, né? Pagar R$5.000 de indenização somente pelo fato de ela não atender o telefone num prazo razoável. Ainda segundo o advogado, decorridos 4 anos do apagão, já houve a prescrição do prazo de ingresso de novas ações indenizatórias. Infelizmente, aqueles que já ajuizaram a ação, e a empresa foi citada, houve uma interrupção da prescrição. Consequentemente, ele vai propor novamente, seja na justiça estadual, seja na justiça federal, o advogado vai poder continuar discutindo este tema. Mas para aqueles que não entraram com ação até hoje, está prescrito, ou seja, ninguém vai ser indenizado porque a prescrição já consumiu qualquer direito à indenização por danos morais. Esse prazo é um prazo previsto no Código Civil para reparação de danos e esse prazo é de 3 anos, tá? 3 anos a partir do acontecimento. Como nós passamos aproximadamente 4 anos, a indenização, o prazo prescricional já consumiu qualquer pretensão. Se perde o prazo e a partir daí se tem a prescrição. Então. Já temos a prescrição. Daqui a pouco, um novo incêndio atinge a subestação Equatorial, na zona sul de Macapá. 35 mil unidades ficam sem energia durante mais de 30 horas. O que diz a SE Equatorial e que medidas estão sendo adotadas para evitar um novo episódio? O Equinócio Verdade volta já já.
Na madrugada do dia 26 de abril de 2024, um incêndio na subestação Equatorial, na zona sul da capital amapaense, deixou pelo menos 35 mil unidades consumidoras sem o fornecimento do serviço de energia elétrica. O Augusto Dantas é o presidente da CE Equatorial. Augusto, como é que foi essa logística? O que se identificou até esse momento em relação a esse incêndio nessa subestação que atende a zona sul da capital? Bem, por volta de 4 horas da manhã, nós tivemos um incêndio que atingiu a subestação Equatorial, que você falou muito bem. Em torno de 34, 35 mil clientes ficaram sem energia a partir do momento que a subestação teve esse problema. Imediatamente, nós acionamos nosso plano de contingência. E esse plano de contingência, ele só foi possível acontecer por conta dos investimentos que a Equatorial já vem fazendo nesses 2 anos e meio no estado, né? E aí eu cito a subestação São José, ali na Ernestino Borges, a ampliação de carga que nós tivemos na subestação Santa Rita, a ampliação de carga que nós tivemos na subestação Santana. Isso permitiu que a gente começasse a distribuir a energia para esses 34 mil consumidores através de outros alimentadores e de outras subestações. Então, por volta de meio-dia, a gente já estava com algo em torno de 20 mil consumidores com sua energia restabelecida, ou seja, conectando esses consumidores a outros alimentadores. Porém, 14 mil consumidores, eles demoraram um pouco mais de tempo. Por quê? Porque o sistema da Equatorial, por mais que a gente já tenha feito vários investimentos, na robustez, né, permitindo manobras, ele ainda não suportava toda a carga da subestação Equatorial. Então, para isso, iniciamos a segunda etapa do plano, que foi a etapa de liberar a subestação móvel que estava na subestação Santana trabalhando. Então, iniciamos esse plano de interligar rapidamente esse novo transformador de 56. Corremos com isso. No meio da tarde, aproximadamente, a partir do momento que esse transformador de 56 ele entrou em operação na subestação Santana, nós energizamos mais uma parte que foi a JK, atendendo por Santana, vindo aqui até ali a rotatória da Embrapa, aproximadamente. O impacto foi tão grande na subestação Equatorial que nós perdemos todo o quadro de comando, toda a casa de comando da subestação. A subestação móvel ela iniciou a entrada na subestação Equatorial mais ou menos na madrugada do sábado, e por volta de 4 horas da manhã nós conseguimos atender aí quase 95, 96% desses 34 mil clientes. O presidente anunciou ainda a instalação de novas subestações para reforçar o sistema. Já está previsto para meados do ano que vem uma nova subestação na região metropolitana, que é a subestação Forte Cumaú. Ela vai ficar ali em frente a Ancel, em Santana, para justamente a gente começar a fechar o anel elétrico da região metropolitana. Então, já foi feita a subestação São José, para meados do ano que vem a gente entra com a subestação Forte Cumaú e tem previsto mais uma terceira subestação, que é a subestação Amazonas, ali na região do quilômetro 9, para a gente poder também permitir o atendimento da Duca Serra e da Zona Norte, interligando a subestação Santana com a subestação Macapá 2. O que é que muda no Amapá a partir da entrada do Grupo Equatorial na atuação desse sistema? Bem, muda a capacidade de investimento e o conhecimento, né? Nós estamos em 7 estados da federação. Quando nós assumimos o Maranhão em 2004, está fazendo 20 anos esse ano, o Maranhão era a pior empresa do setor elétrico e hoje se configura entre as melhores empresas do setor elétrico, tendo valores de indicadores de qualidades melhores do que até as principais capitais do Brasil. Estamos falando de DEC, que é quantas horas em média a população, por exemplo, da ilha de São Luís fica sem energia, algo em torno de 9 horas por ano. Aqui no Amapá a gente está ainda falando algo em torno de 30 horas por ano. Então a gente vai continuar fazendo esses investimentos, continuar robustecendo os sistemas elétricos, a gente avança também na universalização, né? Levar energia para quem não tem ainda. Então, para esse ano, algo em torno de 3.500 famílias terão energia através do programa Luz para Todos convencional, né? Investimento muito forte, isso deve estar algo em torno de 3.500, 4.000 quilômetros
de rede para poder ligar esses consumidores. Nós estamos falando de expansão de rede. De expansão de rede, principalmente para a zona rural e nas zonas urbanas também. Presidente, uma pergunta que é inevitável, e essa é uma pergunta que todo amapaense certamente gostaria de lhe fazer. O Amapá pode viver novamente um 2020? Nós trabalhamos para que isso não aconteça. Tem que lembrar que em 2020 foi um incêndio na subestação da rede básica, né? Não era uma subestação da SEA. O governo federal já licitou uma nova subestação, uma nova linha, já está em processo de construção essas novas subestações. A ANEEL acompanha muito forte a manutenção das subestações. Da parte da SEA, eu garanto para você que nós estamos investindo muito forte para que a gente, caso aconteça, e a gente trabalha para que não aconteça, a gente tenha backups e possibilidade de manobra para poder atender esses consumidores o mais rápido possível. Energia. Algo vital para a vida de todos nós. No programa de hoje, nós contamos os efeitos do apagão de 2020. Falamos sobre o recente apagão de 30 horas na zona sul da capital amapaense. Contamos histórias de vida. A catástrofe vivida por tantas famílias, tantas pessoas. 22 dias de muita agonia, sofrimento, a falta de atenção, o não pagamento de indenizações, o jogo de empurra desses processos, o retrato da vida real. O Equinócio Verdade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.